Oi, pessoal. Indo agora para a terceira e última parte do nosso primeiro webinar do empreendedorismo como vencer a batalha. Alberto agora vai finalizar falando de gestão dentro aí da nossa abordagem aí. Falamos na primeira parte de modelos de negócio, na segunda parte de pessoas e agora a gente vai para a gestão. Alberto, a palavra é sua. Obrigado. Na verdade, esse módulo é chamado de gestão, mas tudo que a gente falou até agora tem a ver com a gestão, né? Eu vou aproveitar, nesse último módulo, falar de alguns aspectos complementares da gestão, né? Do que se usa chamar de gestão. E lembrando que eu venho ressaltando que para desenvolver um negócio, qualquer tamanho que seja, você precisa ter disciplina, precisa ter indicador, planejamento, meta, cuidar de pessoas. Isso tudo é gestão, tá? E mais algumas coisas que a gente vai ver agora. Já tratei desses aspectos todos, o contexto tem muito a ver com o que a gente comentava lá no início. A gente tem que ficar olhando o tempo todo para o negócio e para o que está em volta, que eu chamo de contexto, que é do que está em volta, que é a grande fonte de incerteza, né? Aliás, os acontecimentos de uns anos para cá têm reforçado isso cada vez mais, né? Já falamos de execução, que é a disciplina, de controle. Tem um aspecto aqui, que é a resolução de problemas, que eu vou tratar agora, que é fundamental, tem a ver com a melhoria contínua. Os relacionamentos, a gente já falou muito, eu vou aproveitar para falar dessa questão do foco do cliente, tá? Que tem muito discurso em torno disso, mas, lamentavelmente, eu citava casos. Tem coisa boa que acontece quando a gente compra alguma coisa, ou contrata um serviço. Eu falo, né? O dia a dia é uma grande escola para a gente aprender, né? Mas apesar de tudo que se fala de foco no cliente, quantas vezes nós, como clientes, nos decepcionamos, né? É impressionante. Falando um pouco de resolução de problema. É assim, né? Tem uma coisa curiosa no ser humano, sobretudo se você está dentro de uma empresa. Ninguém gosta muito de dizer que tem problema, sobretudo se for gerente, chefe, né? E, tem problema, parece que é sinal de fraqueza. Eu já, há muito tempo atrás, eu ouvi alguém dizer que um gerente não gostava de ter, isso é comum, um quadro de indicadores assim na sala, porque as pessoas poderiam passar e ver que tinha indicadores que não estavam bons. Desde quando isso é um problema, né? Não tem que esconder. Como a gente falava antes, o indicador existe, não é só para mostrar que está verde. O indicador existe para mostrar quando está verde, que no amarelo você tem que tomar cuidado e não deixar chegar no vermelho. Aquela história da decisão rápida. Então, é assim, tem que reconhecer que tem problema e eu lidei muito tempo, trabalhei muito com melhoria de processo, que é resolver os problemas dos processos. E a gente dizia assim, o problema está no processo, não está na pessoa. Não transforma o problema numa questão pessoal, tá? Aí, que é muito comum, confundir o profissional com o pessoal. Você vai arrumar confusão, você começa mal a resolver o problema. E essa primeira frase que tem aqui, tá, o primeiro vermelho, encare o problema como uma oportunidade de aprendizado. Aí sim, você já começa bem para resolver o problema. Na maioria das vezes, não é fácil, não tem uma resposta única. E é assim, eu aprendi, né, sobretudo numa parte da minha vida que eu trabalhava com melhoria de processo, que tem técnica para isso. E a técnica ajuda muito a você identificar o problema, decompor o problema, que às vezes o problema é tão grande que você tem que atacar ele em pedaços, priorizar, descobrir as causas e fazer um plano de ação. Das coisas mais simples, vou voltar ao cachorro-quente. O cachorro-quente está estragando. Antes do que eu pensava. Por quê? Tem que investigar. Está batendo muito sol onde eu estou? Tem algum problema na refrigeração? Mudei o fornecedor, então
talvez, o controle de qualidade do fornecedor. É um trabalho investigativo. Requer reconhecer qual é o problema. Eu peguei um muito simples. Tem problemas com pessoas também, que eu chamo de socialmente complexo. Ele vai exigir mudança de comportamento. Eu tenho alguém na equipe que é excelente em venda, mas não consegue se relacionar com os colegas de trabalho. Aí é assim, qual o dilema é? Ele vende bem, mas briga com todo mundo. Isso é comum, né? Eu peguei um exemplo. Como é que resolve? Tem que ter a consciência e técnica para isso. E é extremamente importante, isso vem dos japoneses aqui da esquerda, e é aquela história lá da padaria que eu falo. Você quer saber se tem problema? Você tem que ir a campo, ser gerente de uma fábrica ou de uma empresa que tem lojas e fábricas. Dizem que o Jeff Bezos faz muito isso lá da Amazon, e alguns presidentes de empresa no Brasil fazem, grandes gestores. Tem fábrica, ele vai na fábrica. Vai na fábrica, que é uma oportunidade de se aproximar dos empregados, de ouvir, mas também observar. Eu tenho uma rede de loja, eu tenho que, uma rede de cafeteria, eu tenho que sentar de vez em quando em alguma loja da rede de cafeteria e pedir um café. Então, como é que eu vou saber o que está acontecendo? Pedir o café e ficar observando tudo em volta. Isso é, você pode desenvolver essa capacidade se está de acordo, né? O tempo do atendimento, se chegou frio, se não chegou frio, se está padronizado, se está cheio, se está vazio, por aí vai. Então, o vá e observe para entender e agir, né? Que não pode ser vá, veja e não faça nada. É aquilo que a gente comentava antes. Isso é o pior. Então, como eu falei, a gente tem falado desde o início de gestão, quis destacar agora esse ponto da resolução de problema, e tem um outro ponto que eu não estou... Desde os casts, eu tenho dado seguidamente exemplos. Dei o exemplo da Nespresso, né? Quando é o exemplo bom, eu falo qual é o fornecedor. Da jornada do cliente, nota 10. Mas, infelizmente, tem as jornadas do cliente, esse nome é bonito, ou experiência do cliente, mas é simplesmente o seguinte: do primeiro momento que ele tem contato com a tua marca, com a tua empresa, até o último momento. Cada ponto desses tem que ser muito bem pensado e acompanhado, porque ele vai ter valorizar ou desvalorizar por cada ponto desse. Não adianta vender barato e entregar atrasado ou quebrado. Não adianta vender caro produto que não vale o preço. Não adianta vender barato, se for barato, entregar no horário, e o cara que entrega, que eu já vi isso, não saber entregar. Largar, interfonar e largar, se você não tem porteiro, já aconteceu isso comigo, largar o pacote desassistido no blindex. Não adianta. Não adianta. E eu vou dar um exemplo aqui de jornada do cliente, mas que não é exatamente um cliente, mas é muito ilustrativo de jornada, e como, às vezes, você pode estar achando que a tecnologia que ajuda muito na jornada do cliente pode estar te atrapalhando. Eu tive a oportunidade de acompanhar, recentemente, o processo de recrutamento, tá? De estagiário. E é muito comum, hoje em dia, o funil está muito fechado, né? A demanda é muito maior que a oferta, muita gente para vaga, de qualquer profissão, de todos os níveis. Então, é muito comum, tem empresas que fazem intermediação para empresa especializada. Eu não vou entrar no mérito se a empresa é boa ou ruim. E é muito comum usar a inteligência artificial, usar robô.
Aí imagina o seguinte, do menor empreendedor que vai ter um empregado, 2, 3, a maior empresa. Todo mundo sabe que contratar é uma coisa muito difícil. Se você contrata alguém que não dá certo, você tem o problema, tem vários problemas. O problema do tempo que você perdeu, do resultado que não foi entregue, do custo que tem e do ônus, né? Pode ser uma equipe com perceber, etc. Então, o ato de contratar é um ato que deve merecer muita atenção. Se você terceiriza, e terceiriza com uma grande participação de robô, de tecnologia, tenha a convicção de que esse processo está bem supervisionado. Eu vi alguns resultados de processo de recrutamento muito baseado em comum em análise de perfil automatizadas, jogos, etc., que, para a mesma pessoa, dão resultados muito diferentes. Então, às vezes, eu estou querendo usar isso como um exemplo para valorizar o fato que você tem que pensar na jornada toda. E eu estou usando o cliente, nesse caso, é uma pessoa que está precisando de um estágio. E quando você diz o sim, e não deveria ter dito sim, é um problema. Agora, quando você diz um não, aquela história que eu falava antes da demissão, um não para quem está procurando um estágio ou um emprego, e ainda argumenta, porque o teu perfil é isso, isso, isso. E tem, em muitos casos, alguns casos não se dá o feedback, tá? Tinha que dar. E você não dá uma oportunidade de explicar. Olha o poder que isso tem de desestimular, de frustrar. Peguei esse exemplo, mas isso vale para a compra, eu citei lá no cash do ar-condicionado que eu comprei lá, né? A jornada começa quando eu dou o enter para comprar o ar e termina quando eu recebo o ar funcionando. E se tem algum problema, e é aí que muitas marcas pecam, aqui tem as várias etapas da jornada do cliente, é assim, é na experiência de compra, na experiência do atendimento. E sabe quando o atendimento é mais importante? Quando as coisas não funcionam. Quando está tudo bonito, você nem vai saber se tem call center, e-mail de reclamação, não quer saber de nada disso. Funcionou. Então, é assim, você tem que planejar a jornada do cliente para ela atender a expectativa do cliente, mas ela tem que estar projetada, e isso tem um reflexo negativo enorme da marca, para tratar os problemas. Chegou atrasado, chegou quebrado, chegou aquilo que eu não queria, por aí vai. O que a gente vê muito não deu certo, é um sofrimento, tá? Aí, sobretudo aqui no Brasil. Sobretudo aqui no Brasil. Do que a gente vê, que eu já tive experiência, inclusive de empresas do exterior que atuam aqui. Eu vou dar um exemplo que eu gosto. Eu tenho Netflix. E lá está lá o cartão de crédito. Isso tem muito tempo. O cartão de crédito perdeu a validade. Não. Eu tive que cancelar o cartão porque ele foi clonado. E eu esqueci de mudar o cartão no Netflix. O Netflix percebeu que não conseguiu fazer o débito e me cortou o acesso. Aí é chato, né? Você quer assistir televisão de noite, Netflix e tal. Liguei para a central, uma pessoa, já tem muito tempo, extremamente bem treinada, expliquei para ela. Olha, eu nem tinha percebido que era o problema do cartão. Ela olhou rapidamente, descobriu o problema do cartão e se virou para mim e disse o seguinte: olha, eu sei que isso não vai ser tão rápido para o senhor, não sei se o senhor vai desbloquear ou botar outro cartão, mas eu estou vendo aqui que o senhor é cliente há algum tempo, então eu vou lhe dar 3 dias de graça. Eu vou restabelecer o seu sinal agora e o senhor tem 3 dias para resolver. Isso é uma jornada do cliente bem projetada. Rara, muito rara. Muito, muito rara. Da Nespresso, recentemente, eu descobri que eu posso dar a minha máquina como parte de pagamento para uma máquina nova.
Eles me tratam bem, sabe? Eu gosto de café. Mas é assim, a experiência do cliente tem custo? Tem. Mas certamente eles têm alguma métrica de que esse custo vale a pena, senão eles quebravam, né? Ou seja, não é tão difícil assim, estou dando um exemplo. É mais complicado que isso, muito mais, porque eu tenho os exemplos ruins também. Mas quando você desenvolve a empatia e entende cada passo que a gente está chamando aqui de jornada do cliente, ou experiência do cliente, e aí eu estou colocando nessa categoria o cliente externo, mas também pode ser aquela pessoa que está recrutando, que é um ser humano também, ali tem uma jornada, o teu próprio empregado, como isso faz diferença? Muita diferença. Aqui, eu não vou passar por isso em nome do tempo, é um relatório que eu recebi hoje, isso está disponível de graça, é só botar lá no Google. Forrester é um instituto muito conceituado sobre Customer Experience, tá? Sobre experiência do cliente. O relatório é extenso, tem alguns slides aqui, estão em inglês, se desculpem, mas tem mais informações. É uma pesquisa, tá? Tem um resultado da pesquisa. Olha qual é o skill, né? Qual é a competência mais importante dos empregados numa empresa que preze pela experiência do cliente? Desenvolver habilidades de comunicação e interpessoais nos empregados. Essa é a que faz mais diferença. Lá em cima, Communication and Interpersonal Skills. A segunda é uma métrica, tá? Faça isso e meça. A terceira, Guto, lembra o negócio do líder? Treine o líder. Então, as pessoas que lidam com o público têm que saber se comunicar e se relacionar, precisa ter métrica, e, pelo menos, a liderança tem que estar... E olha a gestão de projeto onde aparece, Guto. É a quarta habilidade. Gestão de projeto está em tudo. Estou falando isso, que isso é um tema que ele gosta agora também. Aí é que tem um modelo de maturidade, de novo, vale a pena ver depois, tá? Baixem o relatório completo, é muito interessante. Especificamente, o que os clientes digitais valorizam, aí eu estava falando há pouco, né? Tecnologia é fundamental, mas ela não resolve tudo e ela pode trazer problema, tem que saber usar. E aqui, já fechando, vou falar de alguns elementos. Cultura, sobretudo para a pequena, média empresa, para o empreendedor individual, é um tema muito especializado. Mas entenda cultura como comportamento. É aquilo que você vai fazendo no dia a dia e vira regra no teu negócio pequeno, no médio ou grande. Então, se a regra é o comportamento, se a cultura não estimula a limpeza, o empregado, o turno que chega de manhã, se for em turno, e encontra o chão sujo, não vai varrer o chão, porque o comportamento não varrer o chão se institucionalizou. Se a cultura é chegar e dar bom dia para todo mundo de manhã dar um abraço, ou uma vez por semana todo mundo sai para o happy hour, isso se institucionaliza como hábito. Só que é assim, isso genericamente, eu estou simplificando, é o que se chama cultura. E alguém disse, é esse Schein que eu cito aqui, que é o teórico principal, quem constrói, culturas são construídas, tá? A liderança constrói a cultura porque ela não dá o exemplo. Então, as pessoas vão se comportar, as regras vão ser definidas, as normas, baseado no que a liderança acha que é certo. E, com o tempo, isso se institucionaliza, vira o certo, fica enraizado. E é muito, muito difícil de mudar. A liderança tem que ter consciência que ela tem um papel fundamental na definição da cultura, desses comportamentos, mas que a liderança tem que gerenciar isso o tempo todo, porque os comportamentos mudam durante o tempo. Você pode construir, vou dar um exemplo, né? Qualquer razão que você treina, as pessoas criam um ambiente para ter educação, a pessoa sorrir, tratar bem o cliente, mas por qualquer razão que seja, se deteriora. Qualquer razão que seja.
É aquela história do acompanhar, de estar perto. E aí você precisa, o tempo todo, ter o olhar atento, identificar os problemas relacionados a isso e corrigir a cultura ou o comportamento para aquilo que você precisa e quer. Aprendizado é o meu tema principal, eu vou bater na tecla assim. Aprender tem que ser um hábito. A gente aprende vendo, observando, lendo, ouvindo, conversando. Aprender tem que fazer parte da vida, não é uma coisa isolada. Eu vou fazer um MBA a cada 2 anos. Aprender é o tempo todo. É a abertura para aprender, a abertura para reconhecer o erro, a abertura para saber que tem que melhorar. E eu ouvi uma vez alguém dizendo assim, né? Está tudo escrito nos livros. Eu já ouvi isso há algum tempo, eu diria que está tudo no YouTube também, tá? Então, é assim, tem os livros, no YouTube tem muito livro ruim, no YouTube tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Tem muita newsletter de graça, então não falta hoje em dia oportunidade de aprender. Tem curso de graça, tem curso pago, tem curso que dá para a gente pagar do próprio bolso. A questão é, tem que aprender todo dia, aprender é um hábito. E é assim, a gente aprende melhor quando faz em grupo, tá? É o aprendizado, trocar ideia, trocar experiência, comentar, refletir, funciona melhor. Tem a sua porção individual, mas ela é muito enriquecida com as outras pessoas. E a gente falava no início, né? O mundo muda muito, a empresa muda muito, a gente muda muito, a gente tem que estar preparado para mudar. E a borboleta, né? A borboleta não tem muito jeito. 3 coisas que eu coloquei aqui. Para mudar, a gente precisa ter consciência, precisa mudar, não é fácil. Só que a consciência não é suficiente, a gente precisa querer. E a gente precisa desenvolver a capacidade. O exemplo clássico disso é emagrecer ou começar a fazer um exercício físico, né? Quantas pessoas... E eu vou pegar o emagrecer, que é uma coisa muito comum, né? Aí, sobretudo, quando, à medida que a gente envelhece, uma hora o médico chega e diz, você precisa perder peso. Quem diz que é fácil? Então, às vezes, você tem a consciência, precisa perder peso. Só que não basta, precisa querer, dá trabalho, às vezes tem custo, precisa de esforço, é bom comer, né? Comer dá prazer. Quem gosta de chocolate, quem gosta de doce. Normalmente, as coisas mais gostosas são as que engordam mais, fazem mais mal à saúde, né? E o conhecer aqui você precisa, muitas vezes, investir nisso. Então, precisa, talvez, comprar livro de dieta, precisa contratar um nutricionista, precisa conversar com alguém que emagreceu, precisa ler coisas. Isso já é mais arriscado, né, que você vê no Google, mas você precisa conversar com os outros, você precisa ter a capacidade dele. Mas o mais importante é o seguinte, não tem jeito. A vida, essa é a vida e está cada vez mais uma vida de que o tempo todo você vai ter que mudar por alguma razão. Só não mude para pior. Fechando, falamos muito de desafios e riscos, acabamos de falar da importância do cliente, falei que o tempo todo, né, do empreendedor ou não do empreendedor, para ter sucesso, a pessoa precisa se conhecer, e para se conhecer suas forças, fraquezas, controlar suas emoções, evoluir, precisa do outro também. É um mundo, não é um mundo eu sozinho, é o mundo do aprendizado, da disciplina, é o mundo da melhoria contínua. Não custa lembrar, isso no mundo inteiro hoje é um problema de inflação, mas no Brasil é um problema histórico. Então, não seja por isso. Atenção às finanças, é um lado que exige conhecimento técnico, e precisa de tecnologia, mas é assim, tecnologia é bom, não resolve tudo. Precisa de tecnologia, mas precisa mais e mais de pessoas. Com isso, eu fecho esse terceiro bloco
espero, como eu falei no início, né? Para mim, falar é uma oportunidade de aprender e uma oportunidade de ajudar, transmitindo um pouco da minha percepção. Vocês não precisam concordar, não é o caso, com tudo que eu falei, mas refletir a partir do que ouviu aqui, concordando, discordando, pesquisando, é um passo de aprendizado importante. Obrigado. Alberto, sensacional. Eu acho que, né, nesse bloco especificamente foi uma parte assim muito interessante, principalmente com esse conceito de jornada do cliente, que é muito falado e é um fator crítico de sucesso hoje para qualquer negócio, né? Então, né, por mais que possa parecer coisas de empresa grande, não é. E eu falo para vocês, né, ser paranoico em ouvir e entender cada vez mais os seus clientes, porque isso vai se tornar cada vez mais um fator crítico de sucesso. E como o Alberto falou, você não precisa de nenhum sistema sofisticado ou uma coisa, ou para dizer que tem, para você colher uma opinião, perdão, ou um feedback do cliente. Muito pelo contrário. Às vezes, você conversando com o cliente, no exemplo da barraquinha de cachorro-quente, já pode ter um feedback ali que vai te ajudar a evoluir e melhorar muito, para você pensar em aspectos de qualidade, de preço e, consequentemente, de resultado para o seu negócio. Alberto, só talvez assim um ponto que é importante, que eu queria trazer aqui, que é bem prático, mas se você puder contribuir aí, como é que você vê na tua experiência isso? E eu costumo dizer, né, em alguns clientes que eu já passei também, né, que mudaram a ótica de enxergar produto, serviço e o financeiro, a parte de precificação de receita que você mencionou agora no final. Eu queria que você... vamos supor que você tem um produto. Você tem um produto lá, você tem aquele preço X, alguém vai pagar por aquele, quando tiver demanda, o cliente vai ter, né, oportunidade de negócio. Só que esse produto, ele tem ali outras engrenagens. Você vai comprar ali uma embalagem, um pedaço de plástico, para compor ele na sua versão final. Então, eu estou entendendo que, por exemplo, você entender a jornada do cliente, você pode ter vários insights para você aprimorar e empacotar isso que você vende, né? Seja um produto ou um serviço, mas também você pode pensar em formas de você ampliar a tua receita, porque você não está, embora você esteja vendendo um produto empacotado, você tem ali às vezes vários produtinhos dentro de um produtão. E você deu esse exemplo muito legal quando você destrincha, né? Por exemplo, vai ter lá a máquina da Nespresso, mas a Nespresso você tem a máquina, você tem a cápsula, você tem a experiência. Então, como é que você vê essa capacidade do empreendedor enxergar isso com uma lupinha ali, só para poder detalhar um pouco essa visão, para a gente poder fechar aí? É a minha pergunta aí para o nosso bloco final. Assim, Guto, essa pergunta ela tem 1 milhão de respostas, né? Ela vai partir... o produto ele começa sempre, eu diria, da sua versão mais simples, né? Uma vez eu ouvi uma palestra de alguém que participou da equipe que construiu o WhatsApp lá no Vale do Silício. E ele disse que a orientação desde o início era o seguinte: tinha que ser simples. Tá? E, de fato, o WhatsApp é a coisa mais simples do mundo e nasceu simples. O que não quer dizer, e o WhatsApp acho que é um bom exemplo, que ele, com o tempo, não tenha evoluído. O WhatsApp hoje não é o mesmo WhatsApp, pelo contrário. E, na minha opinião, evoluiu, ele continua sendo simples, que é um desafio enorme, ainda mais com produtos tecnológicos. Ele acaba... Tem um celular aqui na minha frente que eu não sei usar a metade, tá? Sei um monte de coisa, nem quero, não é meu perfil. Não estou desvalorizando, minha filha sabe. O WhatsApp, não. O WhatsApp, eu acho que tem talvez alguma coisa ou outra que eu não sei, porque eu nunca usei, mas ele é simples. Mas ele evolui. Então, respondendo a tua pergunta, é assim: você quer lançar o produto, tem aquela coisa da experimentação, você começa com o cachorro-quente.
Não, eu vou dar um exemplo para você da padaria. Essa padaria de pão mais sofisticado, ela começou em Ipanema, uma loja, e eles faziam o pão de fermentação, tinha um diferencial de pão de boa qualidade e um diferencial de preço. Tá? Então, eles vendiam bem. Só que eles, quando começaram, vendiam pizza também, ele fazia pizza na hora. Já viu uma padaria vender pizza? Eu nunca tinha visto. Eu me lembro que eu perguntei por que me chamou a atenção, porque são duas estruturas completamente diferentes. Não é porque tem farinha, você tem que ter um forno para pizza, o cara tem que parar para fazer pizza, não é o mesmo cara, é uma confusão. Isso foi antes da pandemia. Aí o dono da loja disse, não, isso me dá uma receita enorme. Inclusive, eu vendo até na praia, aqui em Ipanema, o barraqueiro vem aqui no fim de semana e leva para a areia sem pizza, durante o dia. Né? Sei lá quantas pizzas. Eu digo, poxa, nunca tinha pensado nisso. Veio a pandemia, fechou tudo. Quando reabriu, ele não faz mais pizza, não. Ele faz a pizza e congela. Eu não sabia. Pizza congela muito bem. Tá? Aí já começa a fazer mais sentido. Ele tem o forno, ele tem o ingrediente, e ele, antes da pandemia, ele começou a ter alguma geladeira dentro. Então, o cara compra pão, ele compra queijo, ele vende um queijo mais de melhor qualidade. Ele chegou a fazer sanduíche também, não faz mais. Ele tem alguma coisa semi-pronta, que ele só esquenta. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi diversificando em torno do mesmo produto. E eu acho, não tenho certeza, que ele foi testando, tá? O que dá certo, o que não dá certo. A base é que ele não fugiu, ele entende o seguinte, eu tenho forno, eu tenho farinha. Em cima disso, eu posso fazer muita coisa. Isso tem uma componente de criatividade, tem uma componente de olhar o que se faz em outros lugares também. Vou dar um exemplo. Essa padaria, em alguns lugares, alugam os pontos um pouco maiores e tem uma parceria com uma loja de doces portugueses, que exige menos espaço. Então, no mesmo lugar tem a padaria e tem o cara do doce português. Diz que, quando é assim, os dois faturam mais. Tá? Então, eu não sei como é que isso nasceu. Respondendo a você, comece simples, mas tenha um olhar atento sempre do simples. O que você vai compondo? Às vezes é do pão para o bolo, que é tudo farinha e forno, e às vezes é o queijo, é mais criativo, né? É a torrada. A torrada não tinha muito jeito, mas essa torrada ele chegou no ponto perfeito. Tem uma outra padaria, aqui perto também. Você sabe biscoito de polvilho? Eu gosto, não sei se você gosta. Já viu o biscoito de polvilho, que é feito com queijo parmesão dentro? Eles são até maiores, é artesanal. Eu adoro aquilo, normalmente é mais caro. Eu conheci isso numa padaria de Ipanema. Tem uma padaria de Copacabana. Foi a primeira vez que eu vi que isso tinha. Abriu uma dessas um pouco mais sofisticadas aqui em Ipanema, que ele fica com um tonel disso em cima do balcão. Tem um aspecto higiênico nisso, tá? Que é um chamariz, tá? Todo mundo gosta daquilo, ele fica gigante. Bota em cima do balcão, e o custo ali, parece que aquilo é barato, vai ver quanto é o quilo. Você compra assim 250 gramas, o quilo é R$100, é mais caro que filé mignon. Olha a margem aí. Mas você vê a cabeça do empreendedor. E a maneira como ele faz, a jornada do cliente para atrair o cliente para dentro. Tal. A outra padaria que eu frequento é muito comum, ele às vezes dá umas provas, deixa em cima do balcão um pão, um doce, todo cortadinho. Meu amigo, é infalível, tá? Você chega no balcão, está na fila, vê aquele troço, gostou de graça, bota para dentro. Não se é estatística, você arriscaria dizer que alguém compra? Claro. Gera venda. Assim, precisa ser simples. Precisa ser simples. Só que essa simplicidade, ela não é o do simplório. A simplicidade está. Cafeteira Nespresso é a coisa mais simples do mundo. Um recipiente de água, não é isso? Uma alavanquinha para botar a cápsula, aperte um botão, vai sair café. É muito simples.
O WhatsApp é simples. Agora, começa a pensar num monte de coisa que tem na tua volta, dentro da tua casa, coisa que você não tem, e começa a ficar complicado. E não precisava ser complicado. E, às vezes, prejudica a experiência do cliente, e pior, dá defeito. Aí começa, né? Aí você não quer saber, eu não uso essa facilidade aqui, mas já está com defeito e me prejudica tudo. Eu nunca uso isso aí, mas está com defeito. Respondi? Respondido? Poxa, ótimo, excelente. Muito bom. Até porque, né, pensando aí, eu sempre procuro trazer esses exemplos, Roberto, até com experiência que eu tive já em empresas de maior porte, mas eu tenho uma crença, a gente já conversou sobre isso, que, né, principalmente para quem tem uma empresa que quer crescer, tem que olhar para uma empresa de médio e grande porte, que pode ser você amanhã, né? Isso. E então, você ter uma oportunidade de aprender com alguns erros dos maiores, isso já pode te ajudar a moldar uma mentalidade, porque era o caso de uma empresa que eu passei, que, na verdade, quando foi entender a estratégia para desenhar um negócio, né, fizeram o caminho o inverso. Em vez de desenhar um negócio para fazer estratégia, não, montaram a estratégia para entender. Aí, quando foram ver, tomaram um susto, que eles, na verdade, tinham 8 negócios dentro de um, né? Então, talvez olhar mesmo com o produto com uma lupinha, dar esses insights que você passou, é um caminho muito bom, né, para que você lá na frente possa não cair nessas armadilhas. Sim. Alberto, assim, mais uma vez, assim, muito obrigado por ter contribuído aí com a nossa iniciativa, com a nossa experiência. A gente agora, com o webinar, como foi falado, o objetivo é detalhar ainda mais e enriquecer o cast. Então, convido que todos vocês assistem os 3 episódios do cast que foi gravado no final de 2022, já está publicado as 3 edições. E, para fechar, eu deixo aqui o convite, eu vou só agora colocar aqui o compartilhamento da tela, para que vocês possam acessar, né, o canal, né, a iniciativa, né, aonde que tem aí os webinars, os casts sobre estratégia, empreendedorismo, gestão de projetos. E nos vemos aí nos próximos episódios. Gente, fiquem atentos. Alberto, um grande abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí e fiquem acompanhando os próximos lançamentos. Um abraço para todo mundo e até a próxima.